O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, abra sua Bíblia Sagrada no livro de Lucas, no capítulo 19, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lucas, capítulo 19, meu irmão e minha irmã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. O texto diz: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar a leitura. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E acontece que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte aí. Ao entrar, acharei presos um jumentinho, em que nenhum homem ainda se sentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que soltais, assim lhe direis, porque o Senhor há de precisar. Só até aqui, meu irmão. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Jesus. Meu querido, meu amado irmão em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, estamos diante de uma palavra maravilhosa, uma palavra que todos nós conhecemos, né? Todos nós que caminhamos com Jesus nessa trajetória, sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério lindo, maravilhoso, mas foi um ministério sofrido também. Porque Jesus, meu irmão, era muito perseguido desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, aqueles homens queriam dar fim aos bebês. E o Senhor Jesus, José com Maria, teve que esconder Jesus, teve que fugir com Jesus. E Jesus, meu querido irmão, teve que nascer em um lugar, um estábulo, onde muitos dizem que era uma manjedoura. O nosso Senhor nasceu na humildade, assim como eu e como você que está aí, meu. Glória a Deus amado. E diante a sua trajetória, o seu ministério, Jesus nos ensinou diversas formas que nós temos que ser humildes nessa terra. O Senhor Jesus é tão maravilhoso, meu irmão, que mandou esta palavra. Você que está aí na sua casa, está triste, o Senhor não me nota, o Senhor não se lembra de mim. Meu querido, meu amado irmão, Jesus está na sua vida. Por isso o Senhor está mandando essa palavra. Essa palavra é para mim, é para você, é para todos aqueles que crerem. O nosso querido e nosso amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, neste dia nos traz uma palavra gloriosa e maravilhosa. Nós sabemos, irmãos, que existiam cidades em que Jesus não colocou seus pés, porque naquela cidade o povo não cria em milagres. Ou seja, se a pessoa não crê em milagre, dificilmente Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Então, você que está assistindo essa palavra, você precisa do milagre, você precisa que Deus entre na sua vida, você precisa crer, meu irmão. Que a palavra diz que existiam lugares que aquele povo não dava glória, aquele povo não cria na palavra, no milagre. Jesus nem foi lá, meu irmão. Então você que está precisando do milagre, começa a clamar a Deus na sua casa. Creia que Jesus está na sua vida. Creia que Jesus pode mudar a sua história. Aleluia, glória a Deus ao seu santo nome. Meu querido, meu amado irmão, Jesus Cristo, o ser mais humilde que já passou por essa terra. Um dia foi interrogado sobre Jesus. Aquelas pessoas queriam que dormir na casa de Jesus, queriam ficar perto de Jesus. E sabe o que Jesus disse para elas? O filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Meu querido amado irmão, Jesus Cristo era humilde. Mesmo sendo, a palavra diz que quando ele desceu do céu, ele abdicou da sua glória. E para você ganhar uma pessoa nesta obra, nesse ministério, para você evangelizar, você precisa ser humilde, meu irmão e minha irmã, porque a riqueza assusta, porque a pessoa que auto se engrandece assusta as outras pessoas. Então, Jesus Cristo, mesmo sendo filho do dono do ouro e da prata, veio com toda a humildade nesta terra, nos ensinar que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, mas devemos ajuntar tesouros no céu.
A palavra do Senhor é o tesouro escondido, meu irmão. E se você descobrir esse tesouro, você deve guardar, esconder dentro do seu coração. Então, aqui, irmãos, estamos diante dessa palavra maravilhosa, meu irmão. Em um determinado momento do seu ministério, nosso querido Jesus Cristo, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas, meu irmão, será que Jesus Cristo, ele montou numa Ferrari? Ele montou num Porsche? Será que ele chegou de Hilux SW4 ali nessa entrada triunfal? Não, meu irmão. A palavra de Deus diz que Jesus montou no jumentinho. E se nós estamos falando do Novo Testamento, no Velho Testamento, Salomão tinha diversos cavalos. Você sabe que Salomão era um dos homens mais ricos que já passou nesta terra. Então, Salomão, cavalos já existiam há muito tempo, meu irmão. Cavalos tinham Israel. Mas Jesus poderia ter vindo montado até num camelo. Mas Jesus escolheu, meu irmão, vir montado num jumentinho. O Senhor Jesus honrou um jumentinho, assim como o profeta Isaías profetizou. Mas não é a primeira vez, meu irmão, que Deus, também, que Deus e que o Senhor, que a palavra nos fala sobre jumentinho. No Antigo Testamento, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, também usou de um jumentinho para falar com o profeta que estava irregular. A palavra diz que aquele profeta, meus irmãos, era um profeta de Deus. Então, muitas das vezes, você que é homem de Deus, não se deixe corromper, não se deixe escarnecer, seja o que for. Se a pessoa estiver no pecado, mostre o pecado para ela. Se você sabe, meu irmão, se Deus te revelar, você tem que orientar, você tem que corrigir. Porque, irmão, se você omitir para você, o Senhor vai levantar homens no seu lugar, meu irmão. O Senhor substitui. Então a palavra diz, a primeira vez que Deus usou o jumentinho no Antigo Testamento, meu querido, amado irmão em Cristo Jesus, a palavra diz que o profeta, meu irmão, recebeu um dinheiro para profetizar contra Israel. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Balaão, meu querido irmão e minha querida irmã. A palavra diz que Israel vinha conquistando todas aquelas cidades ao redor. E quando aquele rei ouviu que Israel estava vindo de frente a ele, ele se espantou. E ele mandou chamar o profeta, meu irmão, e ofereceu dinheiro para Balaão profetizar e amaldiçoar o povo de Deus. Por isso que a palavra diz, aleluia, glória ao teu santo nome, que nenhuma maldição chegará à sua tenda, que podem lançar praga contra a sua vida, a praga vai chegar diante de ti e vai cair. Aleluia, se lançarem para você não sei quantas milhões de feitiçaria, 10.000 ao seu lado e 1.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Então, meu irmão, aquele homem, Balaão, estava no pecado, estava querendo profetizar contra o povo de Israel. Mas quando aquele homem disse, eu amaldiçoo Israel, a palavra diz que o Senhor trocava as palavras dele. Então, oh, glória a teu santo nome. Quando alguém amaldiçoar a sua vida, o Senhor trocará as palavras, irmão. Quando alguém olhar para você, aquela pessoa que está aqui agora, ela vai ser amaldiçoada. A palavra, olha, creia, se você crê nesta palavra, o Senhor transformará a maldição em bênção na sua vida. Glória a Deus nas alturas, aleluia. Então, meu irmão, aquele homem estava no pecado, aquele homem subiu numa montanha para querer profetizar e amaldiçoar Israel. E a palavra diz que em determinado momento, um jumento que ele estava montado se esquivou para a esquerda, se esquivou para a direita, não queria mais subir a montanha. Aleluia, glória ao teu santo nome. E o profeta Balaão começou a espancar a jumenta, meu irmão. Aleluia, glória a Jesus. E quando ele começou a espancar a jumenta, o Senhor abriu a boca da jumenta. A jumenta virou para o profeta e falou, por que você está me espancando? Eu tenho te ajudado, tenho te levado para cima, tenho te levado para baixo, e você está batendo em mim. E aquele profeta ficou louco, irmão, ele começou a discutir com a jumenta, porque ele falou para a jumenta, olha só, irmão, olha só para você ver. O profeta começou a bater boca com a jumenta, e a jumenta virou para ele, repreendeu ele, aleluia. Por isso, meu irmão e minha irmã, que eu e você, nós não somos nada. Eu sou apenas uma voz clamando no deserto. Não sou nada perante o nosso Senhor, apenas uma voz. Então, você que está aí, você que acha que você não é ninguém,
Você é, meu irmão, você é querido por Deus. O Senhor te manda esta palavra hoje. A entrada triunfal, um momento de alegria. A sua vida pode ter sido vida só tristeza, só amargura, enfermidade. Eu não sei o que que é, mas esta palavra vai se cumprir na sua vida. É entrada triunfal, é exaltação do Senhor na sua vida. Creia que o milagre vai chegar. Glória a Deus, glória a Jesus, amado. E a palavra diz, meu irmão, que a primeira vez que Deus usou o jumentinho foi quando Deus abriu a boca da jumenta para falar, para repreender o profeta. E conforme aquele profeta amaldiçoava, porque ele recebeu dinheiro, ele amaldiçoava o povo de Israel, o Senhor trocava as palavras dele. E o jumento disse para o profeta: se você não está vendo um anjo aí na minha frente com a espada, por isso, se eu passar aqui, ele vai matar nós dois. Olha só para você ver, você que é homem de Deus, pregue a palavra. Se aquela pessoa é rica, aquela pessoa ali tem um cargo, e você está com medo de repreender ela, meu irmão, repreenda, meu irmão, senão Deus vai abrir a boca do jumento. Meu querido, meu amado irmão em Cristo Jesus, estamos diante dessa palavra maravilhosa. E no Novo Testamento, a palavra diz que o nosso Senhor Jesus Cristo também usou de um jumentinho. Aleluia e glória a Deus nas alturas. Jesus Cristo já estava bem conhecido em Israel, meu irmão. Jesus Cristo já tinha feito obras, maravilhas e milagres, muitas obras. Tinha multiplicado, tinha transformado a água em vinho. Quantas obras o Senhor fez? O nome dele já era famoso. O Senhor Jesus poderia ter vindo montado num cavalo, o melhor cavalo que tivesse. Mas não, meu irmão, a palavra diz que o Senhor veio montado num jumentinho. Por quê, meu irmão? Porque nós temos que ser humildes na presença de Deus. Às vezes Deus preparou um carrão para você. Dê glória a Deus, meu irmão. Isso aí é bênção de Deus. Se o Senhor te preparou honestamente, dê glória a Deus. Mas, irmão, você também que está aí, muitas das vezes não tem nenhum carrinho para servir a Deus. Ou às vezes vai congregar de bicicleta ou de a pé. Ou às vezes vai de carona. Essa palavra serve para você. O reino de Deus te pertence. Continua nessa força, na sua humildade. O Senhor é contigo, meu irmão. Glória a Deus. E a palavra diz, meu irmão, que antes de Jesus chegar e entrar em Jerusalém, ele disse aos seus discípulos, né, irem a um lugar e retirarem um jumentinho que nunca foi montado. Aleluia, meu irmão, glória a Deus. Se nós, irmãos, pensarmos, se a palavra diz que Deus, no Antigo Testamento, abriu a boca do jumento, o jumento tem entendimento, meu irmão. Você, muitas das vezes, que gosta de julgar os outros, fala, esse aí não entende nada, esse aí é um jumento. Esse aí, ó, tá aí pregando na palavra na internet. Olha esse aqui no TikTok, tá falando aqui, tá fazendo oração, você não entende nada. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque os jumentinhos são de Deus. Aleluia! E glória ao teu santo nome. E o Senhor Jesus honrou o jumentinho, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz que o Senhor pediu aos seus discípulos para que eles fossem até lá, né? E soltassem e trazer o jumentinho. Então o Senhor Jesus sempre nos deu lição de humildade. Para Jesus, o menor é o maior, glória a Deus. O pequenininho, o pobre herdará o reino dos céus. E tudo aquilo que nós já sabemos, irmãos. Então, nesse dia, a palavra diz que o Senhor montou um jumentinho. E adiante dele, aquelas pessoas começaram a deitar as oliveiras, meus irmãos. Então, ou seja, esse foi um dia que o Senhor Jesus foi honrado, meu irmão. E quando ele foi honrado com humildade, com simplicidade. Os fariseus se incomodaram com ele vindo montado num jumentinho, porque os fariseus conheciam a palavra, meu irmão. Então, os fariseus sabiam que Jesus, que o mestre, que aquele queria o Redentor, o Salvador, né, foi anunciado que o Salvador entraria montado no jumentinho. Eles se lembraram do profeta. Só que eles irmão, não deram crédito ao Senhor. Eles achavam que aquele ali era um falso profeta que conhecia o Antigo Testamento e as profecias de Isaías e que montou num jumentinho, mas não, irmão. Ali era o Cordeiro de Deus, era o meu e era o seu Salvador. Então você que está aí, minha irmã, você que está aí, meu irmão,
Essa é a palavra que Deus manda para nós nesse dia. Creia na palavra. É uma palavra de vitória. E que a vitória chegue na sua casa também, mesmo. Que as portas se abram na sua vida. Que o Senhor te ajude na sua necessidade. Que Deus cumpra o desejo do seu coração. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas de uma coisa eu sei: o Senhor está na sua vida. Continue nesta humildade. Jesus Cristo era humilde, você é humilde, você herdará o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra diz, meu irmão, que aqui mais para frente, aqui, olha, no versículo 40. No versículo 40, viu, irmãos? Ó, e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Meu irmão e minha irmã, olha só o que Deus deixa para nós aqui nesse versículo, que a palavra nos diz, meu irmão, que o Senhor Jesus, porque quando aqueles homens, quando os fariseus viram o povo dando glória ao Senhor Jesus, que estava montado sobre o jumentinho, e os próprios fariseus ali disseram: Senhor, repreende eles, para que eles não dê glória. Olha só, está montado no jumentinho, ramos de oliveira, as pessoas estão colocando os seus, como se você fosse o rei. Pede que eles parem. E Jesus disse: se eles pararem de clamar, as pedras clamarão. Para você ter uma ideia, meu irmão, que eu e você, nós não somos nada. Se Deus deu alguma coisa na sua mão, saiba usar, meu irmão. Não pisa no humilde, não. Não humilhe o necessitado, não. Pelo contrário, se você quiser agradar a Deus, agrade o pobre, o necessitado, ajude, meu irmão. Porque é o que a palavra nos ensina. Porque nós não somos nada, irmão. Se você não for mais para a igreja, se você não clamar, se você não orar, o Senhor vai levantar outras pessoas para clamar no seu lugar. E se ninguém clamar a Deus, as pedras clamarão. O nome de Deus vai ser glorificado de qualquer forma. Então, que ele seja glorificado pela sua boca, meu irmão. Aleluia. Abra a sua boca aí na sua casa, agora. Dê glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Glória àquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, esta, meu irmão, é a palavra para nós neste dia. Que Deus te abençoe. Essa entrada triunfal é a vitória. É quando Jesus foi honrado em Jerusalém. Então, se é uma palavra de vitória, que a vitória desta palavra entre na sua vida, meu irmão. Que Deus conceda essa bênção na sua vida. Eu não sei o que é que Deus tem contigo, o que é que Deus vai te preparar. Que seja um jumentinho, meu irmão, para você chegar na casa do Senhor. Mas se for uma outra bênção também, que o Senhor te prepare. Mas não esqueça desta palavra: o Senhor que prepara as coisas na sua vida. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus, meu irmão e minha irmã, vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Jesus amado. Eterno Deus, Pai nosso, que habita nos céus, em nome e honra do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, neste dia, Senhor, com toda a humildade, viemos diante da tua presença para dar glória ao seu nome, para exaltar a sua santidade e dizer que só tu é Deus na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, te pedimos, ó Pai, abençoa esta pessoa que ouviu essa palavra, essa pessoa que está na sua casa, Senhor, essa pessoa que crê no seu poder, crê na sua obra, crês que tu é Deus na vida dela, Senhor. Abra as portas que estão fechadas na vida dela, Senhor. Abençoa ela, Senhor. Tudo aquilo que ela te pedir, Senhor, com fé, conceda, porque nós cremos, Senhor, que tudo é possível àquele que crê, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, conceda o desejo dessa pessoa e entregue a vitória na vida dessa pessoa, se ela crer e for fiel à tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive contigo à sua direita, intercede por nós, para todo sempre.
Amém. Glória a Jesus, glória, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Meu querido, meu amado irmão, que Deus abençoe você. Um ótimo dia, uma ótima tarde. Não sei qual é o horário que você está ouvindo essa palavra, mas creia que essa palavra, a entrada triunfal de Jesus, é uma palavra de vitória e que a vitória se cumpra na sua vida. Deus seja louvado. Amém.